Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aqui em mais uma reunião do Albino Teixeira. Meu nome é Ciro da FIA e sou muito grato por estar aqui conversando com vocês sobre esse tema muito interessante. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre resignação, que foi o que semana passada eu falei presencial e agora estou aqui falando com vocês na reunião online. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade, sou muito grato ao Albino Teixeira, que sempre me convida, eu tenho muito carinho por essa casa, então espero que o que a gente trouxer aqui seja um pouquinho melhor, seja um processo para a gente realmente aprender o que é que Jesus queria dizer com resignação. Então, agradecendo aí a Deus, a Jesus por essa oportunidade, vamos lá conversar um pouquinho sobre esse tema, que ele tem muita coisa interessante para a gente falar. Então, peraí que eu só vou espelhar minha tela aqui para vocês. Isso, vocês estão me enxergando, né? Ótimo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre resignação, que foi o pedido aí que vocês trouxeram. Gostaria de começar esse estudo mostrando aí essa imagem da resignação, né? Porque é uma árvore que está nos dois momentos de estações, é a mesma árvore e ela muda de acordo com o que a estação lhe pede. Essa é um símbolo da resignação, é uma forma como a gente pode olhar para ela, né? Porque a resignação, ela é uma forma de adaptação ao que a vida nos traz, ao que a vida nos pede. Então, onde nós estivermos, a resignação vai ser importante para a nossa forma de atuação, o nosso trabalho, onde quer que estejamos. No entanto, é muito comum nós confundirmos resignação com vários outros problemas que nós vamos trazer aqui. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre resignação, vamos trazer o que Jesus trouxe para a gente sobre resignação. Então, agora tá funcionando. Eu trouxe aqui do livro do Evangelho, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está em Mateus. E aqui já começa a questão da resignação. Resignação tem a ver com mansuetude, que é o que Jesus trouxe para nós. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa, e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser lhe emprestes. Então, mais importante disso, Jesus aqui fala para nós que a forma como nós apresentamos a resignação é importante. Ele diz bem claramente, não resistais ao mal. E aqui é muito interessante essa fala, porque o que significa não resistir ao mal, né? O que é isso tem a ver com resignação? O que isso tem a ver com a gente ser manso, né? Então, não resistais ao mal é a gente não criticar, não julgar, não ficar esperando que a vida traga para a gente a resposta que a gente necessita, que a gente acha que a gente necessita. A gente ser manso é ser uma pessoa que acolhe com carinho e com amor tudo aquilo que vem até nós. No entanto, a gente vai ver que tem muitos problemas de interpretação dessa questão da resignação e da mansuetude. Qual que é o significado de resignação, segundo o dicionário? É uma submissão à vontade de alguém, ao destino, é uma sujeição. Aí dá exemplos, né? Sofria com resignação, o operário não se resignou às ordens do patrão. Então, é uma ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimentos da vida. Conformidade. Desistiu da vaga com sentimento de resignação. E a palavra resignação vem do verbo resignar, do latim resigno, que significa tirar o selo, e do sufixo são, que envolve uma questão de ação, uma atitude. Aqui nós temos três pontos muito importantes. Primeiro, que a resignação é uma atitude ativa, mostra pela aí a origem da palavra. E é retirar o selo, ou seja, retirar o julgamento. Lembra o que Jesus falou lá? Para a gente não criticar, não resistir ao mal, não entrar em processos de autocrítica, de crítica e outras coisas de julgamento assim. Porque se a gente entra nesse processo, nós não estamos aceitando pacificamente as situações, como está escrito aí. Nós estamos aceitando as situações da vida de forma agressiva ou de forma inconsequente, né? E aí fala uma coisa interessante, é submissão à vontade de alguém, submissão ao destino. Ou seja, é nós entendermos
a razão de estarmos sofrendo aquilo, ou aceitarmos mesmo não compreendendo também. Existem essas duas formas de entender. Mas é importante que a gente sempre retire o selo da situação. A gente vê uma situação difícil e já tira aquele selo, assim, isso é difícil, isso é complicado, isso é cansativo, aquela pessoa é complicada, é difícil. Tira esse selo e resigna com aquilo e vamos atuar com essa situação. Então, primeiro de tudo, resignação não é passiva. A resignação passiva leva aos processos negativos. O que o Espiritismo diz sobre resignação, né? Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças, pela nossa prosperidade? Está no livro dos Espíritos 486, a pergunta. Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes seja possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício, então, tirais deles. Assemelhando-se, em tais casos, ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Então, aqui, uma coisa muito curiosa. Os espíritos interessam, sim, pela nossa vida. Interessam, sim, por nos ajudar, pelas nossas prosperidades, pelas nossas desgraças. No entanto, quando nós não nos resignamos, ou seja, nós não suportamos com resignação aquela situação, tiramos o selo da crítica, do julgamento, e olhamos para aquele problema com uma vontade de melhorar, de trabalhar com aquilo, a gente se torna igual um doente que rejeita a beberagem amarga. Porque muitas vezes sofremos situações que são difíceis, são complicadas, mas são para o nosso bem, no sentido de aprendizado. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos, deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar se quer progredir. Aí está o restante da frase, mas essa primeira frase da questão 924 é sensacional. Para que a gente consiga progredir, ou seja, evoluir moralmente, nós temos que resignar sem murmurar. Volta de novo naquela questão da crítica, do julgamento, do achar que não merece, do achar que não pode, que não consegue. Isso tudo a gente vai trabalhar aqui. Mas olha que interessante, a resignação é uma atitude ativa. Se a gente quer progredir, andar para frente, ir para frente, a gente tem que caminhar, tem que continuar andando. O que são uma resignação doentia, então? Como que a gente consegue atingir a resignação boa e evitar aquela que nos faz mal? Dar a outra face é diferente de aceitar qualquer coisa. É muito comum a gente ter esse erro de interpretação, quando a gente está falando desse tema, que é muito comum as pessoas acharem que resignação é aceitar qualquer coisa. É aceitar tudo, aceitar o sofrimento, aceitar a doença, e achar que aquilo é o único jeito de vivenciar aquela situação. Mas, na verdade, não é a gente aceitar qualquer coisa. Não é a gente não se expressar. Não é a gente ter incapacidade de falar não. É muito comum isso também, né? Ah, eu não vou falar não para não machucar o outro, para não fazer mal. Ah, o outro me pediu com tanto carinho, eu não posso dizer não. Esse problema gera tudo isso aqui, entra nessa questão do bonzinho, a pessoa boazinha. É a pessoa que fala sim para tudo, aceita qualquer coisa, não se expressa, tá tudo bom, quer fazer o melhor para o outro. O problema é que isso não é resignação. Isso é uma aceitação passiva que leva a processos de doença e autodestruição da própria pessoa, de profundo sofrimento para ela. Então, ser manso é diferente de ser condescendente, de ser indulgente, de aceitar qualquer coisa. Se a pessoa te fez o mal, não aceita aquilo. Se a pessoa não está se expressando adequadamente com você, não aceita aquilo. Fala não. Fala que você não gostou, que você não quer, que você não aceita. No entanto, como nós temos esse medo, achando que a gente tem que ser resignado, ah, não, mas eu tenho que sofrer, eu tenho que passar por isso, não estou aqui para aprender, aí a pessoa não fala nada e acaba sofrendo à toa. Às vezes, aquela situação foi justamente colocada ali para você aprender a se expressar, aprender a falar, não, Deus colocou com esse intuito, e porque você não quer fazer isso, você não está se progredindo. Volta à questão do murmúrio, né? De ficar questionando, de colocar um selo na situação, né? De colocar um pré-julgamento naquele problema.
Então, não adianta fecharmos as cortinas da janela da alma, a fim de levarmos uma vida de sonhos, repleta de pensamentos e vazia de experiências, atenuando ou impedindo os estímulos externos. Isso é um desapego defensivo ou resignação neurótica, e não uma virtude genuína. Isso aí é para mostrar para vocês que eu tirei essa fala de resignação doentia do livro Prazeres da Alma, né? Essa resignação neurótica, ou seja, evitar fazer as coisas porque acha que é assim que tem que viver. Eu não posso fazer tal e tal coisa porque eu tenho que ser resignado, eu tenho que ser paciente, eu tenho que aceitar, eu tenho que aceitar tudo isso que as pessoas me falam. Então, quando a gente não escolhe fazer uma coisa, nós já estamos tomando uma decisão. Estamos tomando uma decisão, uma escolha ativa de não vivenciar a vida. Isso não é resignação. Isso é um desapego defensivo. Isso é uma forma de evitar sofrer, mas isso não é possível. Então, peraí só um pouquinho. Parece que deu um problema aqui. Peraí só um pouquinho. Ok, consegui consertar aqui. Me desculpa, tá, gente? Mas, voltando aqui. Então, quando a gente deixa de escolher, a gente já está tomando uma decisão. A gente já está tomando uma postura de não sofrimento. Essa postura de não sofrer não é a mesma coisa que fazer o bem. Então, evitar o sofrimento é escolher sofrer de forma que seja controlável. É basicamente isso que a gente está fazendo. Quando nós evitamos sofrer de uma determinada maneira, nós estamos escolhendo o melhor, o menor, na verdade, o menor dos males. Mas continuamos sofrendo. Continuamos sentindo aquela dificuldade, aquele problema, porque ele não se resolveu pelo simples fato da gente não ter tomado uma atitude com aquilo. Então, se a gente só fechar aquela cortina, não deixar, não falar, não se apegar, não ouvir, tudo isso gera processo de fuga. E a fuga não resolve o problema, gera uma resignação doentia. E é uma resignação passiva, é evitar viver algo ou esperar que algo aconteça. E essa resignação passiva não produz nenhum fruto por não construir nada. É aquilo que eu falei, a questão da atitude, né? Como essa resignação não constrói nada, não produz nada, ela acaba deixando você estanque, né? Porque deixar de fazer o mal não é o suficiente, tem que fazer o bem ativamente também. É muito comum a gente, com questão da resignação, falar assim, não vou fazer tal coisa porque eu sei que é ruim, eu vou evitar isso, né? Mas, na verdade, é a gente saber, além de não fazer aquilo, evitar aquela situação, saber o que que eu posso fazer a mais para aquilo. O próprio Jesus falou, se alguém te pedir a sua capa, lhe dê a coberta, se alguém te pedir que ande uma milhão de duas. Ou seja, não é só fazer aquilo que é sua obrigação. É nossa obrigação não fazer o mal. Mas, além do mal, tem que ativamente procurar formas de fazer o bem. Então, quando uma pessoa falar, te pedir uma coisa que você não concorda, você não quer dizer não, você diga não, diga sua razão e ofereça uma outra forma de fazer aquilo. Porque a gente só falar não também é uma forma de simples rebeldia que não resolve nada. A pessoa vai continuar se necessitando, você vai continuar sem evoluir, sem progredir, e aquilo não vai gerar nada. É uma resignação passiva. E às vezes nossa consciência leve nos engana. A gente fala assim, não, mas se eu estou bem, eu não preciso fazer nada, eu estou tranquilo com isso, não estou sofrendo, não estou fazendo mal para ninguém. Essa consciência leve, a gente tem que ter muito cuidado, que ela pode nos enganar sim. Por isso que Paulo falou lá nas suas cartas, Deus me deu um espinho na consciência para que eu nunca pare de trabalhar, eu nunca pare de fazer suas atividades, etc. Mas a ideia é esse espinho na consciência. Essa consciência pesada que nós temos, às vezes, ela é importante para nos impulsionar no processo de cura, no processo de transformação, essa verdadeira resignação, de aceitar o problema, aceitar a sua dificuldade, mas tentar achar uma solução para aquela situação. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Isso aqui é muito legal, essa fala de Jesus. Não basta a gente só falar sim, e não basta a gente só falar não. O nosso sim tem que ser intencional e o nosso não tem que ser embasado. Ou seja, falar sim para não desagradar e falar não sem ter a intenção
não é o processo que Jesus quer para a gente. Jesus quer que a gente fale um sim e que o nosso coração esteja envolvido naquele sim e que a gente fale um não com intenção, não só um não para evitar ou para ser rebelde, que é muito comum, né? A gente fala, não, não quero isso. A gente está só sendo ser rebelde, não está nem refletindo sobre aquilo, não está tendo raciocínio sobre aquela situação. Então, a repetição mostra a necessidade de uma postura ativa na resignação. Que meu falar seja sim e que eu vou lá e faça. Que meu falar seja não e que eu vou lá e ativamente tenha a intenção de não fazer aquilo. Integridade, basicamente, né? Não é só falar assim, a pessoa te pede uma coisa, você fala assim, não, pode deixar que eu faço. Ou então a pessoa te pede alguma coisa, você fala não, porque você não gosta da pessoa, que você não quer, que você não está cansado, que você está rebelde. Não, mas que a pessoa fale sim, te peça uma coisa, fala sim, pode deixar, e seja proativa, faça mais do que ela pediu. E se a pessoa te falar não, você embasa aquela situação, fala que aquilo não está te fazendo bem, que você não quer aquilo, que você quer fazer uma outra coisa no lugar. Outra coisa que você sinta que vai ser melhor para você. Ou seja, não é somente aceitar ou negar para evitar o esforço. Jesus deixou bem claro, não é só você, não é só para evitar o esforço que você faz isso, porque isso é procedência maligna. Evitar o esforço é uma coisa chamada preguiça. Então, quando eu falo sim, sem pensar, sem é aquela pessoa que não consegue falar não, eu estou sendo preguiçoso com a minha própria necessidade, né? E é uma preguiça de medo de desagradar que nós vamos trazer, porque entra na questão da zona do conforto. O que nós menos queremos é sair dessa zona de conforto, né? É se manter nela. A gente quer realmente ficar aqui na zona de conforto. Ela é importante até um certo limite. Mas nós temos que entender depois disso que a zona de conforto ela nos traz estagnação. Eu deixo de fazer o mal, mas eu também não estou fazendo nenhum bem, principalmente para mim. E aí entra na questão da autocrueldade. A autocrueldade é quando a gente é cruel com nós mesmos, né? Nós fazemos mal para nós mesmos. O problema, como está escrito no livro Dores da Alma, é que a autocrueldade ela é adornada de fictícias virtudes, aparente mansidão, aparente paciência e aparente serenidade. E ela recebe aplauso e consideração de muitas pessoas. Então, é aquela pessoa que é mansa, aceita tudo, não xinga, não briga, não chama atenção, parece ser paciente, parece ser, mas chega em casa, carrega aquele peso todo e está sofrendo, não dorme bem, tem ansiedade, tem depressão, vai trabalhar com angústia, porque sabe que quando chegar lá não vai conseguir falar não para os outros, vai fazer um monte de coisa, vai trabalhar em excesso, vai fazer em excesso. E tudo isso, a sociedade cria essa necessidade para a gente. Porque essa pessoa ela é produtiva. E uma pessoa produtiva produz o que a sociedade quer, que é simplesmente uma pessoa que faz aquilo que eu desejo. Essa é a questão por trás da produtividade que é tão massacrante. E a gente acha que nós temos que ser assim. Acreditamos que esse é o jeito certo de viver. Que a gente não pode criticar, que a gente não pode xingar, que não pode chamar atenção, não pode falar, não pode chamar, não pode ficar falar, né? Não, isso, não pode responder, não pode criticar. Isso tudo leva a sofrimento, porque o que a gente não fala fica dentro da gente. Fica nos fazendo sofrer, nos fazendo sentir menos, dá menos valia, nos faz sentir inúteis, dá um burnout, né? Que a gente acha que a gente não está vivendo mais uma vida adequada como a gente gostaria de viver. Então, viver a própria vida nos termos estabelecidos pela aprovação alheia. Isso é autocrueldade. E é uma forma de resignação doentia. Ou seja, é nós vivemos de acordo com o que o outro nos pede, com o que o outro acha que é o jeito certo de viver. Que existem fórmulas de viver, que eu não posso fazer isso, não posso deixar de fazer aquilo. Ah, mas você não vai na festa de fulano? Você não vai ir no, sei lá, na vivência da pessoa, você não vai visitar a pessoa tal? Se a gente fosse fazer tudo que os outros nos pedem e que aprovam que é certo, nós simplesmente não íamos ter vida. É impossível viver assim, não tem como. A não ser que a gente se martirize, a gente se anule, e a gente se resigne de forma doentia, neurótica, aí sim, aí a gente consegue fazer isso tudo. Mas é impossível nós satisfazermos ao outro. Nós não conseguimos fazer bem nem mal para as outras pessoas, a não ser que o outro escolha se sentir assim.
Eu posso falar uma coisa boa para vocês, por exemplo, e vocês não se sentirem felizes com aquilo, mesmo que aquilo seja extremamente verdade, seja uma coisa boa. Se vocês não estiverem sintonizados com aquele bem. E eu posso falar uma coisa ruim aqui para vocês, e se vocês não estiverem sintonizados com aquilo, também não vão se sentir bem. Não vão mudar a sua postura. É uma escolha ativa do outro. E quando eu vivo minha própria vida nos termos estabelecidos pela aprovação alheia, pelo outro, nós sofremos. Porque o único jeito de fazer isso é a gente se anulando, é a gente parando de viver. E a gente entra nesse processo de um martírio para não errar, esse medo de desagradar também, né? Que eu não consigo falar não, porque eu não consigo ver minha mãe triste, eu não consigo ver meus parentes sofrendo, com raiva. Nossa, eu não posso errar, porque e se meu chefe perceber? Gente, primeiro que é impossível a gente não errar. E segundo, que também é impossível a gente não desagradar outra pessoa. Nós, pelo simples fato de existirmos, vamos desagradar os outros, porque nós somos diferentes dos outros. Lógico que a gente vai fazer isso ativamente, com a intenção. Eu não vou acordar de manhã com a intenção de maltratar o outro. Mas entender que não tem como agradar todo mundo. É impossível. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Os fariseus mesmo são um exemplo que não se sentiam bem com a vinda de Jesus. E a gente fica se martirizando na situação, né? A gente, não, eu vou deixar de falar isso, porque eu sei que aquela pessoa se irrita, eu não vou falar assim, porque... E a gente perde a espontaneidade, perde a nossa própria vivacidade, achando que esse é o jeito certo de viver. E entra num processo de culpa. E é muito comum a gente achar que o sacrifício é uma forma boa da gente demonstrar amor para o outro. Não, eu me sacrifiquei por ela, nossa, eu me sacrifiquei por tudo. Aí, coisa que eu mais escuto, faço tudo para aquela pessoa e nenhum deles devolve para mim. Nossa, eu me sacrifiquei para minha família, eu sempre vou lá, acompanho eles na, na consulta, eu ajudo eles, pago as contas, e quando eu peço, todos somem. É óbvio, porque sacrifício não serve para nada, não resolve nada. O sacrifício é uma forma de resignação doentia, é a gente ficar de consciência leve, achando que a gente está fazendo bem para o outro. Quando, na verdade, o outro nem pediu, e a gente se sacrificando lá sem que o outro nem pediu, nem quer aquilo. É muito comum a gente fazer isso, né? E a gente dá um excessivo valor ao que vem de fora de nós. Nossa, mas não pode desagradar meu irmão. Nossa, mas é minha mãe, é meu pai. Se eles ficarem chateados, o que que eu vou fazer? Nada. Eles escolheram ficar chateados, aí. Não tem nada que você pode fazer, não. O excessivo valor que você está dando de fora, você está tirando de você. Tirando da sua vida, tirando da sua capacidade de viver, de ser uma pessoa normal, de ser uma pessoa saudável. Então, o sacrifício aqui não está produzindo nada. Isso gera sofrimento para você. Gera sofrimento para a pessoa que se sacrifica. Os outros só aproveitam aquilo. Porque a gente não está aqui para ajudar o outro. Nós estamos aqui para participar da vida do outro. Nós não estamos aqui para controlar, para resolver a vida para o outro. Estamos aqui para participar. Somos secundários na vida do outro. Se o outro quiser ter a gente junto, ótimo. Aí a gente faz o nosso melhor. Se não quiser também, não vai ser eu que vou me sacrificar por uma pessoa que não está pedindo. Essa ilusão da responsabilidade pela felicidade dos outros. É muito uma postura muito egoísta, né? De achar assim, nossa, mas se eu não fizer isso para o meu filho, ele não faz. Ah, se eu não falar isso para ele, ele não faz. Ah, eu tenho que ter cuidado, eu não posso deixar ele fazer isso e isso, porque eu sei que ele vai fazer mal. Quem te disse isso? Quem te deu essa responsabilidade pela felicidade e pela responsabilidade dos atos do outro? Ninguém nos deu essa força, né? O que nós temos que perceber é que nós só temos responsabilidade pela nossa felicidade. O que o outro faz com a vida dele, do jeito dele, é ele que vai escolher. Ele que vai achar o jeito dele de fazer, vai achar a sua forma de viver, né? E a gente acredita que deve ser sempre fazer algo para ajudar os outros sem ser pedido. Isso é um processo de doença muito grave. A gente, não, mas eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que ajudar meu pai, eu tenho que ajudar meu irmão. A primeira coisa que a gente pergunta é, mas eles pediram? Ah, não. Então, para que você está ajudando? Ah, porque eu sei que eles precisam. Não, você não sabe nada, porque eles não pediram. Se eles não pediram, é porque eles não estavam precisando. E você está se sacrificando à toa, ficando doente à toa. Não pediu, não ajuda. Três
ordens aí para a gente ajudar, né? A gente ajuda o outro quando o outro pede, quando nós estamos bem e conseguimos repor para o outro, né? Porque se a gente estiver ruim também, a gente não consegue fazer nada. Em terceiro, o outro tem que desistir do seu caminho de doença. Não adianta eu só querer ajudar. Se o outro não estiver disposto a mudar suas atitudes, eu posso fazer o que eu quiser. Pode vir Jesus na frente da pessoa, que ela não vai mudar. Então, nós temos que estar sempre dispostos a ajudar quando o outro pede. E deixar que o outro viva a sua vida, para tirar essa culpa de nós. Que aí entra aquela culpa, mas eu fiz tudo, como é que a pessoa faz isso? Será que eu fiz tudo que eu podia? Fez. Só que você fez em excesso. Aí vem a culpa, vem o arrependimento, né? Porque você se sacrificou literalmente por nada. Temos que ter muito cuidado com esses sentimentos de dó e pena, né? Que é um sentimento de orgulho. A gente achar que só nós somos capazes de ajudar o outro, que o outro é incapaz sem a nossa ajuda, que o outro é incapaz se a gente não ajudar, se a gente não estiver lá do lado, né? E sair desse processo de vitimização, tanto para nós, quanto olhar o outro como uma vítima, porque isso tira a força do outro. Se a gente fica olhando o outro como vítima, a gente tira a força que aquela pessoa vai ter de resignar e vencer aquele desafio. E tiramos de nós também, se a gente se vitimiza, nós tiramos a possibilidade de aprender com aquela resignação e conseguir melhorar. Vou passar aquilo aí só porque está começando a acabar o tempo aqui. Então, como que nós vamos atingir uma resignação feliz, uma resignação boa? Se nós não nos autorresponsabilizarmos pela forma como somos tratados, continuaremos impotentes para mudar o contexto penoso em que estamos vivendo. É muito cômodo culpar os outros por qualquer desilusão ou sofrimento que estejamos passando. Não é fácil aceitar a responsabilidade pelas nossas próprias ilusões e desenganos, prazeres da alma. Então, primeiro, é respeitar o nosso caminho de vida e respeitar o caminho de vida do outro. E, por fim, responsabilizar a nós mesmos por tudo o que acontece em nossa vida, sem exceção. Ah, mas eu estou trabalhando num lugar, por exemplo, eu sou uma professora e eu tenho que aplicar prova. Eu odeio aplicar prova. E eu só aplico porque o colégio me manda aplicar. Eu não tenho responsabilidade disso. Claro que tem. Você não escolheu trabalhar naquele colégio? Se você escolheu trabalhar naquele colégio, você tem responsabilidade sim sobre o que você está fazendo. Você já sabia que aquilo era um processo do colégio. Ah, mas é porque eu estava precisando de dinheiro. Então, aceita que você se responsabilize por essa atitude. Você tomou essa decisão consciente. Ninguém te mandou ir lá nesse colégio porque você não quis, não. Você olhou para ele, sabia que tinha aquilo e escolheu aquilo. Então, responsabilizar pelas suas atitudes. Tirar o outro como poderoso sobre nós, né? E é uma atitude de não resistência, que nem esse exemplo que eu dei, né? Entendeu? Infelizmente, esse local aqui exige, sim, que eu aplique provas. O que é que eu posso fazer de melhor? Que a questão da resignação, e aqui que entra a questão da atitude da resignação, é eu aceitar a situação que eu estou e pensar o que que eu posso fazer para melhorar ela ainda mais. Não só aceitar. Ah, infelizmente é aqui aplica a prova, então não tem nada que eu possa fazer, eu vou aplicar a prova. Esse é o que a gente tem que aprender a fazer. Então, é a atitude de não resistência. E é importante que nós tenhamos flexibilidade também. O que mantém o dinamismo da vida na água é o fluxo da correnteza, ou seja, a capacidade de se adaptar ao que a vida está nos pedindo. E o que rege a existência humana também são as oscilações sucessivas e flexíveis que obedecem a uma ordem providencial. Então, tudo que acontece nessa vida, está no livro La Fontaine e Comportamento Humano, do Hamed também, tudo que acontece na nossa vida são oscilações sucessivas e flexíveis da ordem providencial. Então, a verdadeira resignação é nós estarmos em sintonia com a divindade e aprender como melhorar aquilo, como se transformar, como mudar aquela situação para melhor. É estarmos dispostos a aprender o propósito das mudanças e renovações. É nós estarmos dispostos a aprender que tudo que nós estamos fazendo aqui no nosso dia a dia tem um propósito, tem uma razão, é uma mudança necessária. E é não ter medo, nem sofrer com a mudança. É acolher aquela mudança e pensar, além do que ela está me dando aqui, o que mais que eu posso fazer com isso, né?
Não é ficar só naquela postura passiva, a mudança veio, infelizmente, é isso que eu tenho para a vida, eu não posso fazer mais nada sobre isso, mas é pegar aquela mudança, aquela transformação e falar assim, ok, isso aqui mudou, o que que eu posso melhorar ainda mais? Qual que é a nova milha que Jesus está me pedindo que eu ande? Não vou andar uma milha só, que é só aceitar, mas eu também vou andar a mais. E, por fim, é a questão do autoconhecimento, apesar de a gente compreender como que eu posso me melhorar, me transformar, né? Eu também ter essa atitude de saber como que eu posso melhorar, transformar, mudar, né? E é muito importante que nós tenhamos, nossa fala, sempre essas frases, né? Não compreendo, não concordo, não sei e não me importo. São posturas importantíssimas na questão da resignação. Saber falar que não compreende o que está acontecendo e aceitar isso. Falar que não concorda com uma situação e que você vai mudar aquilo, não é só não concordar, que não falei por simples rebeldia, aceitar que tem coisas que a gente não sabe, não compreender e não saber são coisas diferentes, são posturas diferentes, né? E essa última postura aqui, que está no livro dos da alma, é não me importa, é saber falar de coisas que você não se importa, é, de forma que isso não soe uma postura egoísta, é entender que você tem o seu direito de falar quando você não se importa com alguma coisa, quando tem alguma situação que te incomoda, ou que você mesmo não quer lidar com aquilo. Você tem essa liberdade, saber que nós temos nossos limites. Então, conhecendo a si mesmo, nós conhecemos nossos limites e nós nos resignamos com que nós conseguimos mudar. Essa é a resignação positiva. É compreender aquilo que eu consigo mudar e para aquilo que eu não consigo, não, entrar nessas frases aí, que eu não sei, eu não concordo, eu não compreendo, eu não me importo mais. Não faz mais do que é capaz ou sabe e aprende a ser ignorante e um eterno aprendiz. Ou seja, aprende que nós somos ignorantes, nós não sabemos as situações e que estamos dispostos a aprender. Essa resignação é a resignação que Jesus desejava dos mansos. Então, Jesus tem como guia, ter Jesus como guia de suas ações, perceber a necessidade de movimento, mudança e atitudes o tempo todo, e quando se percebe uma postura passiva, procurar ser o primeiro a mudar. Não aguardar a mudança aparecer o outro fazer a mudança para você. Você ser ativamente, proativamente o agente da mudança. E capaz de dizer não quando precisar. Lembrar que os resignados, ou os mansos, né? Eles herdaram a terra, porque eles não criticam a terra. Eles retiraram o selo da crítica do julgamento e acolhem aquilo com processo de mudança. Aceitam os presentes que a vida lhes oferece, são mansos, pois são guiados pela vontade divina, e se aceitam limitados e incapazes de mudar o mundo, exceto pelas suas próprias ações. Essa é a resignação que Jesus desejava para a gente. Muito obrigado. Eu espero que tenha sido um aprendizado para vocês, que foi para mim. Com certeza é um tema que eu estava precisando escutar, que eu estava precisando ouvir. E eu espero que tenha sido bom e agradeço muito novamente por essa oportunidade aqui de estar com esse tema, muito importante para nós, principalmente nos tempos que estamos passando, né? Já aprendemos a sermos resignados, mais calmos, mais tranquilos e principalmente resignados com a vontade divina no coração. Muito obrigado, um abraço para todos e que Deus abençoe a todos nós.